Fala pessoal, mais uma aula de física aqui começando. Agora é a vez do módulo 25 da nossa frente 2. Continuidade no estudo das lentes delgadas. Na aula passada, a gente viu como que as imagens conjugadas por uma lente podem ser classificadas dependendo do objeto, dependendo da posição que o objeto ocupa em relação à imagem, em relação à lente, por exemplo. Aí na imagem que vocês estão vendo já tem assim uma simples representação de um objeto com os raios paralelos saem no foco e centro óptico passa direto, os raios se encontrando, formando a imagem que é real, invertida, e aqui parece que está inclusive do mesmo tamanho que o objeto, né? Mas aí a gente vai ter nessa aula de hoje a chance de fazer outras classificações, aliás, fazer as mesmas classificações, só que de outra maneira. Essa fórmula aqui, ó, 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre distância do objeto mais 1 sobre distância da imagem, é a equação de Gauss, já utilizada por nós no primeiro bimestre, quando o assunto eram os espelhos. Né? Tanto para espelho esférico quanto para lente esférica, essa equação de Gauss funciona, obviamente guardada as proporções relativas aos fenômenos. Para espelhos, o fenômeno é de reflexão, para lentes, o fenômeno é de refração. A ideia é você ter em mente essa equação de Gauss para fazer o que a gente chama de estudo analítico da determinação das características da imagem, principalmente em relação a esse pelinho aqui e a esse f da distância focal, porque normalmente não vai haver discussão com relação à natureza do objeto. Teremos um objeto real, na maioria das vezes. Saber se a imagem é real ou virtual, a gente vai saber pelo sinal aqui do pelinha. Saber se trata de uma lente divergente ou convergente, pelo sinal da distância focal. Só que, olha só, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios. Importante você ter em mente essa fórmula, né, que, repito, a gente já viu lá no primeiro bimestre para os espelhos, então essa fórmula aqui não é problema para a gente mais. A lente, apesar de ser refração ao invés de ser reflexão, aceita nas condições de Gauss também essa equação, com algumas determinações. Olha só, considerando que f é a distância focal da lente, p é a distância do objeto e p' é a distância da imagem até a lente, você tem essas determinações. Aqui está falando a respeito do sinal, distância do objeto positiva, distância do objeto negativa, distância da imagem positiva, distância da imagem negativa, distância focal positiva, distância focal negativa. As mesmas classificações que a gente consegue fazer a partir dos desenhos, tal qual nós vimos no módulo passado, módulo 24, a gente consegue fazer analiticamente. Aliás, eu particularmente prefiro fazer esse estudo analítico do que fazer desenho. Acho também que vocês vão preferir do que ficar dominando todos aqueles raios que depende muito da ponta do teu lápis, onde o raio vai passar. Aqui não. Para você saber se o objeto é real ou virtual, basta você olhar para o valor da distância do objeto até a lente. Se for positivo é real, se for negativo é virtual. Detalhe é que, como eu disse anteriormente, para objeto normalmente esse P vai ser positivo, porque a gente vai, em muito mais de 90% dos casos, a gente vai trabalhar com objetos reais. Agora, classificar a imagem é importantíssimo, pessoal. Você descobrir o valor do pelinha usando essa fórmula, mais do que o valor, inclusive, o sinal dele vai te dizer se a imagem é real ou virtual. E tem um outro detalhe, vamos lembrar aqui, ó. Toda vez que a imagem é real, ela também é invertida. Toda vez que a imagem é virtual, ela também é direita. Ou seja, pelo pelinha, você já descobre duas características importantíssimas, de acordo com a natureza, se é real ou virtual, e de acordo com a orientação, se ela é invertida ou direita em relação à posição do objeto. Lembra, toda real é invertida, toda virtual é direita. Aliás, tem uma outra maneira de você entender a imagem como imagem real, e os exercícios vão usar isso também, normalmente. Quando fala que a imagem foi projetada, é porque ele está querendo dizer que a imagem é real. Imagem projetada, imagem real, pelinha positivo. Imagem virtual, pelinha negativo. Imagem real também é invertida, imagem virtual também é direita. Com relação às lentes, tanto para você classificar quanto para você usar
essa classificação na hora de resolver o exercício, é importante. Se a lente é convergente, ela tem uma distância focal positiva. Se ela é uma lente divergente, tem uma distância focal negativa. Você tem que ficar atento, porque os exercícios vão fazer esse tipo de apresentação e às vezes ele vai ter que te avisar se a lente é convergente ou divergente, obviamente. Mas aí ele vai te dar o módulo da distância focal e o sinal vai ter que ficar por tua conta. Digamos, uma lente divergente de distância focal 10. Na hora de você usar a fórmula, pelo fato da lente ser divergente, essa distância focal você não vai usar 10, você vai usar menos 10. Lembrando que distância focal é metade do raio de curvatura também, né? E para a lente divergente, se o foco, a distância focal é negativa, a distância do raio de curvatura também vai ser negativa. E detalhe, somente lentes convergentes podem projetar, ou seja, da imagem real, e ampliar, dar imagens maiores que o objeto, porque lentes divergentes só dão imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Então, além da fórmula da equação de Gauss, saber ter o domínio dessas representações para a gente poder fazer as classificações de forma analítica. Vocês já podem mudar de página para a gente ir para o exercício. Se é uma lente de borda fina, uma lente biconvexa, olha só, se ela tiver o índice de refração maior do que o do meio, ela vai ser uma lente convergente. Dá uma olhada. Considere uma lente convergente, delgada e um objeto O colocado diante da lente conforme a figura. Vai acostumando com a interpretação. Se é uma lente convergente, a distância focal dela é positiva. Distância focal aqui, repara que o objeto, que é uma vela, está bem distante da lente, uma distância bem maior do que a distância focal. Sabendo-se que a distância focal é de 2 centímetros, aí a gente pode usar ela positiva mesmo, porque é uma lente convergente. A distância do objeto à lente é 10 centímetros. Importante também, ó, centímetro e centímetro, mesma unidade. A posição da imagem em relação à lente ele está perguntando pelinha. E aí um exercício de apresentação, tranquilo. Equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu tenho o F que vale 2, eu tenho P que vale 10. Aí é só jogar na fórmula, pessoal. Aqui ele só inverteu a ordem de escrever, né? 1 sobre F é 1 sobre 2, 1 sobre P é 1 sobre 10, e eu vou isolar 1 sobre P', passando 1 sobre 10 para o outro lado, subtraindo. E aí eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, que é 10, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, fica 5 menos 1, que é 4. Aí 1 sobre P' é igual a 4 sobre 10, você multiplica cruzado, 4P' é igual a 10, passa o 4 dividindo, P' é igual a 2,5 centímetros. Detalhe, como deu um P' positivo, o exercício não está perguntando isso, a resposta é letra A, tá? 2,5, mas o exercício não pergunta a natureza da imagem. Só que você poderia falar, P' positiva, a imagem é real e invertida. Toda imagem real é invertida também. P' positivo, imagem real. Resposta nossa, letra A, 2,5. Número 2 tem um desenho aí na resolução, pessoal, mas como a gente está com a aula sobre o estudo analítico, usando a equação de Gauss para fazer as conclusões, o desenho é secundário, é opcional, tá? Serve para a gente relembrar. Mas olha só, um objeto de altura 25 centímetros é colocado 60 centímetros de uma lente convergente. Bom, primeiro, o objeto é colocado a 60 centímetros da lente, então a distância do objeto, P, da fórmula, é 60. Uma lente convergente, cuja distância focal vale 15. Lente convergente, distância focal positiva valendo 15. Aqui não foi secundário não, olha só. Construa graficamente a formação da imagem do objeto e calcule a distância que ela se encontra da lente. Para a gente desenhar e fazer o P'. Esse desenho, vamos lá, você tem que fazer proporcionalmente, né? Como a distância do objeto é 60 centímetros e a distância focal é 15, a distância que o objeto fica tem que ser 4 vezes a distância da distância focal, né? 15 vezes 4 dá 60. Então, essa distância aqui, ó, da imagem, do objeto até a lente, que a gente chama de P, tem que ser 4 vezes maior do que essa distância aqui, ó, do foco, que a gente chama de F. Essa outra distância aqui, ó, vai ser o nosso P'. Aliás, já está até a posição dela aqui, ó, o P' vai dar 20. Então, seria muito interessante a gente mudar a ordem, né? Construir graficamente depois de fazer os cálculos. Olha só, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a nossa equação de Gauss. O exercício forneceu a distância focal da lente convergente positiva, forneceu também a distância do objeto. E agora é só substituir para a gente achar o P', olha só.
Esse 1 sobre 60 eu passo para o outro lado subtraindo, o mínimo múltiplo comum é o próprio 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 4 menos 1, que é 3. 1 sobre P' igual a 3 sobre 60, você multiplica cruzado, 3P' é 60. P' é igual a 20 centímetros. Além disso, você tem certeza que a imagem é real e invertida, mesmo sem desenhar. Agora, para construir graficamente, lente convergente, com a setinha virada para fora, igual a gente viu na aula passada, distância focal 15, raio de curvatura 30 e o objeto a 60 centímetros. O raio que chega pelo centro óptico passa direto, o raio que chega pelo foco atravessa paralelo. Encontrou, formou a imagem a 20 centímetros. Esse aí é o número 2. Número 3, pessoal. A figura representa uma lente convergente de distância focal 20 centímetros e um objeto linear colocado perpendicularmente ao eixo principal da lente na posição A 40 centímetros do centro óptico. Espera aí que foi muita informação. Primeiro, distância focal valendo 20 e ela é convergente, então a distância focal é positiva. O objeto está a 40 centímetros do centro óptico. Vamos anotar esses dados. Distância focal 20, positivo, porque a lente é convergente. Distância do objeto real, 40 centímetros. Aliás, vamos lembrar que isso aqui é uma situação especial, né? O objeto está em cima do ponto antiprincipal da lente. É certeza que a imagem vai ser formada aqui no ponto antiprincipal, de cabeça para baixo em relação ao objeto, né? Invertida, real e do mesmo tamanho. Esse objeto é movimentado no sentido da lente e depois, 2 segundos depois, chega ao ponto B, 30 centímetros dela. Então, a princípio, essa distância aqui, a gente pode chamar ela de P1, porque é a distância do objeto no começo do problema. Depois, esse objeto, P2, vai ocupar uma posição em relação à lente de 30 centímetros, ou seja, em 2 segundos, esse objeto andou 10 centímetros. No intervalo de tempo em que o objeto foi de A a B, a velocidade escalar média com que a imagem do objeto se movimentou foi de... Para falar a verdade, eu achei essa pergunta muito interessante. Com a distância focal e a primeira distância do objeto, eu vou achar a primeira distância da imagem. Com a mesma distância focal, porque a lente não muda, e a segunda distância do objeto, eu acho a segunda distância da imagem. Aí eu vou saber o deslocamento da imagem, tá vendo? Que vai acontecer em 2 segundos, inclusive. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele colocou aqui, ó, eu coloquei 1 e 2, ele colocou A e B, mas tanto faz, né? A distância do objeto no início era 40 centímetros e a distância focal 20. Se você jogar para o outro lado, fica 1 sobre P' igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 40. Vai ficar assim, ó. Se você fizer o mínimo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum aqui, que é 40, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vai dar 1 sobre 40. 2 menos 1, né, no caso. E aí o P', primeira distância. Quer dizer, na primeira situação, quando o objeto estava no ponto A, a imagem vai estar a 40 centímetros. Como a gente já sabia, né? Também no ponto A aqui. O objeto em cima do ponto antiprincipal, a imagem também vai dar no antiprincipal. Depois eu vou usar a mesma fórmula, obviamente com a mesma distância focal, porém com o objeto um pouco mais próximo da lente. Uma distância de 30 centímetros e esse 1 sobre 30 eu vou passar para o outro lado. E aí eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, vai dar 1 sobre 60, que multiplicado cruzado, nova distância. Aí, a princípio, a imagem estava a 40 centímetros da lente. O objeto aproximou e a imagem afastou da lente, 60 centímetros. Só que o afastamento foi, na verdade, de 40, né? Posição final, 60. Posição inicial, 40. Foi um deslocamento de 20 centímetros em 2 segundos, que o exercício falou que isso aconteceu. 20 por 2 dá 10 centímetros por segundo. A resposta é a letra B. Número 4, pessoal. Um objeto luminoso é colocado a 60 centímetros de uma lente delgada convergente, ou lente convergente de novo, e observa-se uma imagem nítida desse objeto projetada em um anteparo, imagem projetada, imagem real, portanto também invertida, em um anteparo distante 12 centímetros da lente. Então, pessoal, a princípio, o que o exercício consegue me fornecer? A distância do objeto até a lente, que eu chamo de P, e a distância da imagem até a lente, que eu chamo de P'. O P valendo 60, P' valendo 120.
com uma imagem real e invertida. Em seguida, o objeto é deslocado 20 centímetros, aproximando-o da lente, igual ao exercício anterior, né? A distância, que agora é 60, daqui a pouco vai ser 40, né? Porque foi 20 centímetros para frente. E a imagem do anteparo deixa de ser nítida, que diminui o foco. Porque para que se retome a nitidez da imagem, é necessário afastar a lente do objeto, como sugere a figura 2. Né? Porque aí e outra coisa, você tem que lembrar que aí, se o objeto aproximou 20 centímetros, a lente vai afastar do objeto para que a imagem volte a ser nítida. Né? A letra A está perguntando a distância focal da lente em centímetros. Com esses valores aqui a gente vai conseguir calcular, inclusive saber se a lente é convergente ou divergente, apesar de que, galera, não está projetando uma imagem? Imagem projetada é imagem real. Então é certeza que essa lente é convergente, mesmo que o exercício não tivesse falado para a gente, mas a distância focal tem que ser positiva. E depois calcular a distância em centímetros que se deve deslocar a lente da sua posição inicial para que a imagem do objeto projetado volte a ser nítida. Na letra A, pessoal, tranquilo, ó. Equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P vale 60, o P' é 120. Você faz o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 3 sobre 120, multiplicado e cruzado dá 3F igual a 120. Distância focal, 40 centímetros, é a distância focal da nossa lente positiva convergente. Bom, aí na letra B, vamos fazer o seguinte, explicar como é que está a resolução. Na situação proposta na figura 2, a distância do objeto até a imagem vai dar 160. Como é que eu sei disso? Bom, aqui a posição que a lente ainda está aqui é a posição inicial, e dela até a imagem, de acordo com a situação inicial, era de 120 centímetros. O objeto andou 20 centímetros para frente, então a distância dele agora não é 60 mais, é 40. Só que aí no caso, o P mais o P', 40 até a lente, e da lente 120 até a imagem, 160. O que quer dizer, por exemplo, que o P' tem que ser 160 menos P. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse novo P' de forma ideal para ver onde que a imagem vai ser formada e eu vou saber onde a lente vai ficar. Olha só, mesma equação, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A distância focal da lente não muda, é 40, que a gente achou lá na letra A. Se a gente tivesse que resolver só a letra B, eu já ia ter que fazer o 40, descobrir que a lente tinha distância focal de 40 do mesmo jeito. 1 sobre P, e o P', ó, ele vale 160 menos P, que aí eu vou descobrir qual que é a distância do objeto até a imagem, do objeto até a lente, sabendo assim qual que é a posição que a lente vai ter que ficar. Se eu for fazer o mínimo múltiplo comum desses dois aqui, ó, P e 160 menos P, é o produto entre eles. Dividindo aqui por P, sobra o 160 menos P multiplicado por 1, 160 menos P. Se eu dividir esse aqui, o parêntese vai sumir, vai sobrar o P multiplicado por 1, ó, vai dar P. Eu vou cortar o menos P com o P, fica só 160 em cima. Passa multiplicando aqui na distributiva 160P menos P'. Multiplica o cruzado, vai ficar menos P' mais 160P é igual a 6.400. Montando uma equação do segundo grau, que eu posso resolver por soma e produto, ou então eu posso resolver por Bhaskara, tanto faz, que vai dar P' e vai dar como se fosse x, né? X uma linha, x duas linhas, igual a 80, se resolver por Bhaskara. Ou seja, presta atenção, a distância do objeto em relação à lente, nessa nova situação, tem que dar 80 centímetros. Né? Agora, se essa lente já está a 40 centímetros do objeto, porque antes era 60, lembra? Se ele aproximou 20, fica 40. Se ele tem que estar a 80, a lente vai ter que deslocar 40 aqui para a direita. Então, a resposta da letra B é deslocar 40 para a direita. Ok? Finalizando mais um módulo aqui. Até a próxima.